No último vídeo, falamos a respeito da teoria sobre Jared Kushner, ser ou não, o homem da iniquidade. Hoje, falaremos de outro candidato, que na opinião de muitos, é sem dúvida, o anticristo. Será Emmanuel Macron, o príncipe que havia de vir sobre a terra. Diante da ascensão de Jared Kushner como um possível anticristo, existem aqueles que permanecem fiel a Macron, esperando que o tal se manifeste como o filho da perdição. Então, hoje analisaremos os principais pontos da teoria. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron é um político, funcionário público e banqueiro francês, atual presidente do seu país. Macron estudou filosofia na Universidade de Paris, concluiu um mestrado em políticas públicas no Instituto de Estudos Políticos de Paris, e depois se formou na Escola Nacional de Administração em 2004. Em seguida, passou a trabalhar na Inspeção Geral de Finanças, antes de se tornar um sócio do Banco Rothschild. O mesmo também é o príncipe de Andorra. Na Espanha, ele é considerado um homem de grande conceito. Macron, com apenas 40 anos, se tornou conhecido como o mais jovem presidente na história da França. Ele foi eleito pela população francesa em 2017, com aproximadamente 66,06% dos votos. Os principais pontos que levam muitos a crer que ele é o cara da profecia são: ele nasceu no dia 21 de dezembro. Dizem que esse é o dia do bode. Ele foi eleito com 66,06% dos votos. Está ligado à família Rothschild, os principais Illuminati. Ele mesmo se declarou o deus romano Júpiter. Desde que foi eleito, também busca intermediar um acordo de paz entre Israel e Palestina. Foi chamado pela mídia de Messias, Imperador, Rei, e até de Todo-Poderoso. Ele é o presidente da França, país altamente conectado à maçonaria. Dizem que ele está criando um exército europeu com 10 países. Devido aos últimos acontecimentos na França, e sua rejeição pelo povo francês, dizem que isso deve acontecer, pois como Jesus foi rejeitado por seu povo, assim também o anticristo deve ser rejeitado por sua nação. E o principal argumento de quem defende a teoria é a questão do nome do presidente francês, pois Emmanuel significa Deus conosco, Jean significa dom de Deus, Michel significa quem é como Deus, Frédéric significa príncipe da paz, e Macron quer dizer grande. Ele nasceu no dia 21 de dezembro, o dia do bode. Segundo o paganismo, no norte da Europa pré-cristã, era celebrada desde os finais de dezembro, aos primeiros dias de janeiro, o Yule, que é uma comemoração pagã, que abrange o solstício de inverno. Foi a primeira festa sazonal comemorada pelas tribos neolíticas do norte da Europa, e é até hoje, considerado o início da roda do ano por muitas tradições pagãs. Atualmente, é um dos 8 feriados solares. No neopaganismo moderno, o Yule é celebrado no solstício de inverno, por volta do dia 21 de dezembro, no hemisfério norte, e por volta do dia 21 de junho, no hemisfério sul. A passagem de Yule foi mais tarde aderida pelo catolicismo, simbolicamente comemorando o aniversário de Cristo. Embora Yule seja o nome do solstício de inverno no hemisfério norte, originalmente é um tronco de árvore, possivelmente parecido com um tipo de pinheiro. Yule, o menino da promessa, semente de luz, festa medieval que comemorava a chegada do inverno, na língua inglesa, significa em torno do Natal. Eles dizem que o dia do bode é no dia 21 de dezembro. Entretanto, veja o que diz esse blog pagão. Embora o solstício comece em 21 e 22 de dezembro, o dia 23 é um dia pessoal, muito especial para o Pai. O Sol entra no signo do bode, que representa Satã. Eles associam a data de nascimento de Macron com Yule, que celebra o nascimento da criança da promessa, a criança divina, e ainda vão para o paganismo buscar informações que comprovem sua teoria, ou seja,
A Bíblia não é suficiente. Tá parecendo que estão na série Sobrenatural, buscando informações no ocultismo, grimórios, livro dos condenados, essas coisas. Ele foi eleito com 66,06% dos votos. A profecia de Apocalipse 13:18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Veja que a profecia fala de um número exato, número de um homem, não de uma porcentagem de votos. Ele está ligado à família dos Rothschild. Nesse caso, a pergunta é: quem, dos grandes, de celebridades, a grandes nomes da política mundial, não está envolvido, direta ou indiretamente com seitas, sociedades secretas e tudo mais? Ele se comparou ao deus romano Júpiter. Na mitologia romana, Júpiter era o deus romano do dia, do céu e do trovão, e o rei dos deuses, comumente identificado com o deus grego Zeus. Na mitologia romana, Júpiter é o pai do deus Marte. Assim, Júpiter é o avô de Rômulo e Remo, os lendários fundadores de Roma. Júpiter é filho de Saturno e Cibele. Segundo a mitologia, ele negocia com Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, para estabelecer os princípios da religião romana como oferendas e sacrifícios. Dos faraós do Antigo Egito, aos reis medo-persas, gregos e romanos, muitos deles se auto-intitulavam deuses, e por fim, todos viraram pó, pois esse é o fim de todo homem mortal. Entretanto, eles associam Macron a uma das cabeças da besta de Apocalipse 13, em uma interpretação bizarra, que envolve 7 imperadores. Talvez essa interpretação seja pior do que dos papas, mas essa questão ficará para um próximo vídeo. Está mediando um acordo de paz entre Israel e Palestina. Assim como Jared Kushner, Macron também busca um meio de estabelecer a paz entre Israel e o mundo árabe. E como disse no último vídeo, volto a dizer, eles não são os únicos a tentar mediar um acordo de paz na região. Outros também tentaram, e não conseguiram. Se todos os presidentes ou ministros que tentarem resolver o conflito forem considerados anticristos, o assunto vai cair tanto em descrédito, que quando o verdadeiro inimigo aparecer, muitos vão ser pegos desprevenidos. Ele foi aclamado pela mídia. Ele foi chamado de imperador, príncipe, Messias e tudo mais. Notem que Macron é um político de viés esquerdista. Eu não sou nenhum expert em política. Entretanto, é nítido, e nos últimos anos, isso tem ficado cada vez mais evidenciado, de que a mídia, os meios de comunicação, trabalham em prol de uma agenda globalista. Isso significa que a mídia vai promover a todos que fazem parte do esquema, com o intuito de que a maior parte da população aceite o candidato midiático, e qualquer candidato com perfil mais conservador será atacado incessantemente de todos os lados, com a intenção de minar sua reputação e qualquer chance de vitória. É o presidente da França, país altamente ligado à maçonaria. Eu sinceramente não vejo nada demais em tal informação, visto que muitas são as nações que têm seus laços com a maçonaria. Os caçadores de anticristo inserem estas coisas em suas teorias, com o objetivo de que seu argumento ganhe mais crédito e passe por verdade. Quando a seleção da França ganhou a Copa do Mundo de Futebol em 2018, muitos foram os aproveitadores que usaram esse fato para dizer: tá vendo? Se a seleção francesa ganhou a Copa do Mundo, é porque Macron é de fato o anticristo bíblico. O engraçado é que o grande líder Emmanuel Macron já está há 2 anos no poder e até o presente momento, o que vemos é um país vivendo uma grande crise política. Ele defende a criação de um exército europeu. Neste caso, a ideia não é nova, vem sendo defendida desde a década de 50. Na nova versão, tem o patrocínio de 2 líderes que enfrentam problemas internos em seus países, Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel. Será que Merkel também pode ser considerada uma espécie de anticristo? E em momento algum,
É falado em aliança de 10 nações. Apenas a tentativa de criar um exército europeu. Não se sabe com quantos países, até porque já existe a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecido por OTAN, que inclusive a França já faz parte. Ou seja, existe uma forçação de barra para tentar encaixar Macron na profecia. O capítulo 38 do profeta Ezequiel menciona algumas das nações que se unirão ao anticristo, e elas não são europeias. Ainda farei um vídeo sobre essas possíveis nações, que representam os 10 chifres da besta. Ele está sendo rejeitado por seu povo, assim como Jesus. Biblicamente falando, eu não conheço tal informação. Eu realmente não sei aonde está escrito que o anticristo será uma imitação de Jesus. Imagina se Macron tivesse 30 anos quando foi eleito. Aí o povo não teria mais dúvida. E quanto à questão de seu nome? Para quem defende Macron como sendo o homem da iniquidade, o principal argumento é sobre seu nome. Emmanuel, que significa Deus conosco. Jean, que significa agraciado por Deus. Michel, que significa que é como Deus. Frederic, que significa Rei da Paz. E Macron, que significa grande. E para confirmar a teoria, eles usam o texto de Isaías 7,14 que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Segundo eles, esse Emanuel da profecia de Isaías é o atual presidente francês, ou seja, o anticristo. Eles creem nisso por uma série de motivos já expostos no vídeo, por conta de seu nome, por conta de Macron ter dito que é a personificação do deus Júpiter, etc. Agora vamos ao texto de Isaías 7. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então, ficou agitado o coração de Acás, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora, sai tu com teu filho, que se chama, um resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: acautela-te, e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor, da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não credes, certamente, não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então, disse o profeta: ouvi, agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal, e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. O contexto da história aqui, é claro, o rei de Judá, Acás, estava preocupado com a união entre o rei de Samaria, Peca, com Rezim, rei da Síria, pois estes planejavam invadir a cidade e tomar o poder.
Devido à preocupação do rei Acaz e seu povo, Deus ordena ao profeta Isaías que lhe diga para não se preocupar com esses reis. E ainda profetiza a queda destes dois países pelo poder de outra nação, no caso, o Império Assírio, que tomou e expandiu o seu território, no tempo em que o mundo foi dominado por este império. Israel, na época era o reino do norte, foi invadido pelos assírios, e seu povo, expulso da terra, enquanto que um outro povo foi posto em seu lugar, para tomar conta da terra. Daí surge a rivalidade entre judeus e samaritanos. Deus diz ao rei para não se preocupar com esses dois reis, pois eles não conseguiriam invadir Judá, e para que o rei não tivesse mais dúvida, concedeu-lhe a oportunidade de pedir um sinal. Mas o rei acreditou nas palavras de Deus, e não se atreveu a pedir um sinal. Porém, o próprio Deus aproveitou e lançou a profecia por intermédio do profeta, de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, que se chamaria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus aproveita um acontecimento da época e profetiza o que ocorreria algum tempo depois, e mais além, o que ocorreria 700 anos depois, que seria o nascimento de seu filho, que através desse menino, Deus estaria com seu povo, em carne. Aí vem alguém, pega só o verso 14 do capítulo 7 de Isaías, e diz, o texto está dizendo que o anticristo se chamará Emanuel, e associa isso ao presidente francês. O mais engraçado, parece até que Deus, já prevendo as loucuras, usou o apóstolo Mateus para comprovar o cumprimento da profecia de Isaías. Veja, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. E o que me deixa mais intrigado é que no verso 15 do capítulo 7 de Isaías diz: ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Eu pergunto, desde quando o anticristo vai desprezar o mal e escolher o bem? Como eu disse no último vídeo, volto a dizer, quem espalha esse tipo de teoria na internet não está nem um pouco preocupado com a verdade, mas sim com cliques, visualizações e crescimento. Querem crescer seus blogs e canais, tendo por fundamento principal a mentira. Eu poderia ficar em cima do muro quanto a estes assuntos e dizer, prestem atenção nesses caras aí, viu? Tudo indica que seja Kirchner ou Macron. Eu teria muito assunto polêmico, que me renderiam vídeos, e consequentemente, visualizações. A cada passo que qualquer um deles dessem, eu faria um vídeo dizendo, olha, tá vendo o que Macron fez? Tudo indica que é ele. Ou, vejam, Kirchner viajou para Israel. Acho que o tratado de paz está saindo. Isso rende assunto e visualizações, o que gera crescimento. Mas infelizmente, um crescimento com base na falsidade. Algumas pessoas até espalham essas coisas por pura ignorância. Entretanto, muitos são os aproveitadores que surgem usando essas teorias para crescer. Isso sem contar os isentões, que espalham tais notícias, mas costumam ficar em cima do muro, com a desculpa de que só dão as notícias, mas não se posicionam sobre elas. Enfim, eu não creio que o anticristo seja Jared Kushner, tampouco Emmanuel Macron, por uma série de motivos bíblicos. Mas para o vídeo não ficar mais extenso do que já está, citarei apenas um. Vamos a Ezequiel 38, a partir do versículo 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu, e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Veja que a profecia diz que um poderoso exército avança contra Israel, dos lados do norte, não é do sul, nem do leste, ou oeste, mas do norte.
Agora veja em qualquer mapa mundi, se a França, ou os Estados Unidos, estão ao norte de Israel. Agora pergunte a si mesmo, será Macron, ou Kirchner, o anticristo? São essas nações que estão ao norte de Israel. Existem diversas profecias para o fim, contra as nações ao redor de Israel. Muitos países mudaram de nome, mas geograficamente, continuam sendo as mesmas nações. Todas elas continuam sendo nações inimigas de Israel. Mas aí vem alguém, e diz, da França, surge o homem, que maquina o mal contra o Senhor. Sinceramente, é muita bobagem.